Olá, meus amigos, estamos no ar com o nosso programa O Campeão, aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Você pode também acompanhar o nosso programa através da internet, seja pelo site da TV Rio Preto ou pelo Facebook da TV Rio Preto. Acompanhe, dê sua sugestão, participe conosco desse programa. Nosso programa tem por objetivo, como já foi dito, enaltecer os nossos atletas das artes marciais de São José do Rio Preto, enaltecer e divulgar o trabalho dos nossos grandes atletas rio-pretenses. Bem, hoje eu estou tendo o prazer, a alegria de receber aqui um amigo meu de infância, companheiro de treino, professor Léo Mansor. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, sinta-se em casa, viu? Boa tarde, Luizinho. Para mim é um orgulho enorme estar aqui na TV Rio Preto no seu programa e a gente vai passar uma tarde aqui batendo um papo e contando história, né? Isso é legal. Antes de a gente começar, eu preciso te passar uns brindes aqui nessas minhas andanças aqui Olha só pelo conhecimento, bacana. um chaveirinho, a caneta da Federação Internacional de Judô e um CD da Fundamentos muito Técnicos obrigado, do Judô. olha só. Olha que bacana. Uma boa lembrança aí das minhas andanças aí. Nós vamos falar aí depois. O Léo não é só professor do Ateneu, não. O Léo tem muita história para contar aqui. A gente vai comentar. Olha, eu conheço o Léo desde 1979. Uma família de judocas, né? O seu Luiz Airão Mansor colocou a família inteira no judô. Tem o Leandro, o Luciano, o Luiz Carlos. O Luiz Carlos. O Luiz Carlos treinou lá no Rio de Janeiro, né? Isso, e eu e o Laírton. Mas que chegaram à faixa preta, você, o Laírton e o Luciano. O Luciano, né? E, olha, eu me lembro quando eu entrei no judô em 79, vocês já eram faixa laranja. Eram dois... Hoje dá para diferenciar melhor, mas quando eles eram pequenos, eram muito semelhantes, muito semelhantes. Se eu não me lembro, tem uma história que vocês estavam lutando, né? E aí o árbitro deu um gol, deu uma pontuação e o mesário ficou olhando para quem, né? Aí deu para a pessoa errada, deu para o filho errado. Seu pai que desempatou então a conversa. A gente começou muito cedo, né? Em Fernandópolis. Meu pai era presidente do clube lá de Fernandópolis e convidou o professor, né? Nosso primeiro professor, o Sensei Mazinho, agora em memória, né? Para ministrar aula e como o judô não estava andando muito bem ele colocou os 5 filhos homens e nós estamos aí até hoje dando aula. E essa questão do irmão gêmeo, né? Várias lutas, né? Meu pai e minha mãe que ajudavam a arbitragem, principalmente naquela época que não tinha uma faixa para diferenciar, o kimono era só branco, então para eles era sempre muito complicado na fase infantil para a gente quando a gente lutava. Como são gêmeos, né? Principalmente quando eram pequenos, era sempre a mesma categoria, né? Mesma idade, mesmo peso, mesmo tudo. Nossa, deve ser complicado, depois né? de um certo tempo que a gente começou a perceber que o confronto direto entre nós podia ser evitado com a mudança de peso, mudança de categoria, a gente começou a se policiar mais, né? Um comia um pouquinho mais, outro comia um pouquinho menos, para a gente não chegar nas competições e ter que ficar se enfrentando, né? E é assim até hoje, né? Hoje já nessa fase que a gente está de competição de veteranos, o Laírton se sacrifica um pouquinho nos finais de semana, economizando no churrasco e tal, para lutar a menos de 100 quilos, e eu estou acima de 100. Olha só. O professor Léo Mansor hoje não, né? Já está há 23 anos, né, Léo? 23 anos, Isso, é uma parceria que eu, graças a Deus, consegui com o Colégio Ateneu em 1997. Então, estamos completando agora 23 anos que eu estou lá trabalhando com a criançada e tentando formar atletas de alto rendimento. E que eu acompanho aí, você teve atletas aí, tem, né? Atualmente tem o Canali, que é filho do policial que trabalhou comigo lá, o Canali está faturando tudo. A formação do atleta é uma vida, né? A gente começa criancinha, né? Geralmente começa criança e tal, e passa anos em treinamento, em sacrifício do dia a dia e tal, para formar um campeão. Graças a Deus tive a felicidade de passar grandes talentos na minha mão, e hoje a gente tem como destaque, né? Como você falou, né? O Lucas Canali, que é
multimedalista em Jogos Regionais e Jogos Abertos, o Leandro Ferrante, também super atleta, e a Fernanda Gomes Oliveira, que é tricampeã mundial de veteranos, né? Entre outros que estão se destacando. Tem os jovens atletas de veterano que estão começando a sua carreira em competições, né? Que nem o Kleber, o Dr. Eumildo, que estão conquistando medalha em Campeonato Paulista, em Copa São Paulo, jovens atletas de 50 anos. 50 Nossa. Eu fico vendo esse pessoal. O doutor Eumildo esteve aqui outro dia num programa nosso aqui, e eu fico com inveja, né? Porque eu fui tentar voltar a lutar, só me machuquei. Olha, nós temos algumas fotografias aí que você nos trouxe. Eu vou pedir para mandar. Primeiro eu queria mandar, antes de mais nada, eu me lembro aqui, entre tantas competições, né, Léo? A gente, para fazer um cronograma aqui, nós tivemos, então, juntos na academia do Natal, né, nosso grande sensei Natal, Associação Rio Pretense Judô e Karatê. Exatamente, Aí, depois eu me lembro que em 92, vocês formaram a Kobukan, você e o Laírton. O Laírton, Aí depois o Laírton continuou com a Kobukan lá em Mirassol. E você passou aqui com o Ateneu Mansur já há 23 anos. Então a trajetória, né, minha teve um momento aqui, eu fiquei em Rio Preto até aos 17 anos, né, quando a gente integrou a equipe do Sensei Natal. E depois eu fui para o Rio, né, fiz faculdade no Rio de Janeiro, também participei da equipe da Universidade Gama Filho, onde eu me formei em Educação Física e tal, e integrei a seleção do Rio. E aí em 92, quando o Laírton, juntamente com o Luiz Sérgio Ferrante, montaram a Kobukan, eu já estava aqui em Rio Preto novamente e fiz parte da Kobukan. A gente participou de alguns eventos juntos, né, Luizinho? Participando de competição pela Kobukan. Vou lembrar já essas competições. E aí o Laírton passou no concurso na Prefeitura de Mirassol e nada mais justo, né, dele indo para Mirassol levar a Kobukan. Ele levando a Kobukan para Mirassol, eu acabei já montando a parceria com o colégio, nós montamos a Associação Ateneu Mansur. Nós temos umas fotografias aí que você trouxe, pedi para a produção começar a passar. Bem, isso aí é no Rio de Janeiro. Isso, né? Essa foi a fase que eu estive lá no Rio de Janeiro. Ali no centro tem o sensei Alfredo Dornelles, que foi técnico da seleção brasileira e hoje é o técnico responsável pelas categorias de base do Minas Tênis Clube. E eu sou aquele vermelhinho lá atrás, né? Vamos passando as fotos aí. Aí você... Essa eu já estava no Rio, né? E aí eu fui convidado pela Prefeitura de Rio Preto para integrar a equipe para os Jogos Regionais. Essa aí, se eu não me engano, foi em 87, eu tinha 18 anos de idade. Tá eu e a maioria do pessoal ali da academia da Matsumi, né? Estou vendo ali, né? Sensei Roberto, Robertinho o Sumão, né? O Léo Lima. Isso, Breia, né? Breia. O Leonardo, grande Salim, né? O Léo, isso. E aí a gente estava... Essa foi mais recente. A gente estava falando sobre... Já é seu filho, já. A gente estava falando de família, né? E nós começamos, né, lá em Fernandópolis e viemos fomentando o judô e hoje, né, quem está ali ao lado do... Para quem não sabe, o de azul sou eu, né? O de branco ali é o Laírton, o Luciano está do lado do Laírton e quem está ao meu lado ali é o Vitor, meu filho, que também fez parte da família. Faz tempo que é faixa preta já. Ele já é segundo dan agora. Ele pegou a faixa preta dele em 2012, se eu não me engano. Olha o teu pai ali, ó. Isso, Luiz Mansur. Esse foi uns Jogos Regionais aqui em Mirassol, em 92. Eu lutando por... Rio Preto? Nada, eu estava lutando por Catanduva. Catanduva. O Luciano e o Laírton por Mirassol. Olha só. Eu vi essa foto aí. Muito legal. Eu queria que você falasse aí do IJF, International Judo Federation. Isso, esse foi um momento importante da minha trajetória como professor. Em 2016, a Federação Paulista de Judô escolheu um professor para fazer parte do curso de capacitação do Comitê Olímpico Brasileiro. E eu fui escolhido. Eu fiz 4 módulos na Bahia e a partir desse módulo que eu fiz na Bahia, em 2016, eu fui convidado a participar em 2018 e 2019 desse curso
de formação de instrutor da Federação Internacional de Judô. E, graças a Deus, eu fui aprovado no final do ano passado, no meio do ano passado, foi em junho. A gente teve 4 professores da Federação Internacional aqui no Brasil para ministrar o curso prático e foi uma experiência fantástica. Foram um grande tempo, foi bacana demais. Você é o único que tem esse curso, é você. Esse curso aqui, nós somos, aqui no Brasil, somos 27, 28, né? Aqui no estado de São Paulo somos 3. Parabéns. Eu aqui do interior, né, o Vinícius lá de Sorocaba, e a gente tem um trabalho muito legal agora, o Ian lá de São Paulo, e a gente tem agora que conseguir replicar isso aí, quem sabe fazer o módulo 2 agora. Aproveitar essa foto que está no fundo aí, atrás de você, competição aí, aquilo ali é um seu aí, Nagui? É um seu aí, a especialidade da casa, né? A gente tem os golpes que a gente vai aproveitando e melhorando, né? E esse foi um campeonato, se eu não me engano, Copa São Paulo, um campeonato paulista, lá em 2010, né? Onde eu tive o prazer de ser campeão paulista e ficou uma bela imagem, né? Foi uma bela foto que foi tirada ali. Eu vi essa foto e falei, não, essa é a foto para a gente colocar no fundo. Com foi certeza bacana. Foi bom, né? Esse foi bom. Não tem esse foi dúvida. bom, Esse foi bom. Ele não teve como fugir, não. E a gente consegue, nesse tempo, né, entre professor e atleta, a gente consegue se manter ainda em atividade, né? Entre os veteranos e aqui a gente estava comentando. A gente consegue aumentar um pouquinho a longevidade de competidor, né? A gente está se preparando agora para a Copa São Paulo e se der tudo certinho, em setembro estamos nos Jogos Pan-Americanos de Veteranos no Rio. Nossa Senhora, eu vou estar lá para assistir. Você era um convidado para participar da equipe de veterano, né? A vontade é o que não me falta, mas as contusões antigas, o corpo está cobrando agora. Ombro, braço, está tudo machucado. Eu precisaria primeiro fazer um trabalho físico para depois começar a treinar para não machucar. Isso é importante, Mas a gente estava falando no último treino que a gente estava junto, né? A gente estava comentando, né? A gente tem uma diferença, o quê? De 3, 4 anos, né? 3 anos. Então, apesar de você ter começado um pouquinho depois no judô, você logo se destacou, né? Conquistou grandes resultados nos Jogos Regionais e a Associação Rio Pretense tinha grandes destaques, né? Outro dia a gente teve a oportunidade de treinar junto e eu comentei. A gente tinha grandes ídolos, né? Eu, Laírto, né? A gente tinha parceiros. E vocês que vieram antecedente, né? A equipe júnior da Associação Rio Pretense, depois a equipe sênior, onde você foi de grande destaque, e isso é muito legal. A gente hoje estamos mais ou menos na mesma idade, mas antigamente era muito legal. Essa era a época de ouro nossa, né? A gente ia nas competições, a equipe juvenil era campeã, júnior, infantil, sênior, ganhava tudo. Todo mundo era bom, era incrível. Era incrível. Tem mais umas fotos aí, alguns atletas seus que se destacaram muito, né? Graças a Deus. O pessoal está colocando já na internet aí, estão colocando o seu nome aí. Que legal. Então, fruto dessa parceria, né, com o colégio e também com o Laírto da Cobucan, a gente conseguiu realizar algumas coisas legais, né? A gente conseguiu, em 2000, Tadaíti Osato foi campeão paulista e campeão brasileiro. Tem. Essa foi uma foto que a gente tirou em 2006, se eu não me engano, eu e a Fernanda, né, quando nós dois fomos campeões brasileiros, veteranos, né? E depois ela conquistou o mundo e principalmente vem dominando aí a categoria meio pesada há muito tempo, né? A Fernanda, esse é o Bruno Malagoli, começou com a gente ali nessa parceria com o Colégio Ateneu. Ele foi bicampeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-americano. Ele foi campeão. E é atleta seu mesmo. A maioria, graças a Deus, a gente teve um trabalho de longa, né? A gente começou cedo, né? O Bruno começou um pouquinho mais tarde, ele tinha uns 12 anos quando começou, mas logo depois, com 17 anos, ele entrou na categoria júnior, faixa verde, e já foi vice-campeão paulista.
Não, é um talento mesmo. Né, ele era muito talentoso e em 2003 ele foi campeão sul-americano, numa conquista fantástica que ele teve. Olha, eu tenho uma... Naquela sequência de fotos, né? Em 2006, nós estivemos na cidade de Bauru, lutando no campeonato. Foi quando começou o movimento de veteranos, né? E aí esse ano eu fui campeão na categoria até 100 quilos, o Laírton até 90 quilos e a Fernanda foi campeã no feminino. Então a gente fez um blém legal lá de medalhas. Barba, cabelo e bigode. Essa é a foto do pódio do Campeonato Brasileiro lá em Bauru. Vou pedir para a produção aí passar um vídeo. É um vídeo amador, vamos dizer assim, que é antigo. É VHS, né? Aquilo Olha só. Ixi, essa com certeza foi a derrota mais importante da minha vida, né? Porque a gente teve nos Jogos Abertos de 95. Eu estava aí nesse dia, estava aí do lado, estava ali do lado. Aqui em São José do Rio Preto, né? Foi lá no Colégio São José. E eu cheguei no ginásio, né? Lutando na categoria meio pesado. E na sorteio eu peguei esse cara aí, que é o campeão olímpico Aurélio Miguel. Simplesmente Aurélio Miguel. Isso, né? E eu tive o prazer de lutar com ele. E a imagem é antiga, porque é VHS. E foi muito legal porque a responsabilidade era toda dele na competição, né? Ele era o campeão olímpico, ele era o atleta mundial, medalhista mundial. Nessa competição ele estava se preparando para ir para o campeonato mundial e na Olimpíada em 96 ele foi medalha de bronze. Ele foi medalha de bronze. E eu tive um time muito legal que eu joguei ele, né? Agora, ó. Olha lá. Eu tive o prazer de jogar ele e o ginásio veio abaixo, porque a gente estava em casa, né? Você vê o que é o nome, né? Eu estava nesse dia e eu vi. Coloca de volta só esse finalzinho aí para os judocas acompanharem. Qualquer pessoa que entende, ó, tá vendo isso aí, ó? Qualquer pessoa que entende foi Vasari. Foi uma pontuação, né? Inclusive, nesse dia, Léo, eu me lembro perfeitamente esse dia aí, ao meu lado, na arquibancada, estava nada mais nada menos que Sensei Suganuma. Sim. Sensei Suganuma é o maior baluarte que tem do judô. Nono dan hoje, nono grau. Nono dan, mas nem faixa coral, né? Faixa vermelha. Faixa vermelha. E nós mostramos, nós filmamos, né? E mostramos para ele viu uma vez, deixa eu ver de novo, e viu, ele viu 3 vezes, Léo. Na terceira vez ele falou, foi Vasari. Então, é aquela situação que tinha um aluno, né? Que nesse ano eu estava representando Catanduva, e o pessoal de Catanduva estava com uma máquina enorme, aquelas máquinas grandonas, VHS e tal, e foi tão rápido a situação que enquanto eu estava reclamando, né, de ver alguma pontuação, o Aurélio veio, papou, me jogou e aí foi no ginásio. Eu já saí correndo para a arquibancada, peguei a fita e falei, essa aqui eu vou guardar porque essa é lenda, né? A gente conta história, mas essa aí tem até imagem, né? É uma pena que no nosso tempo, né, pelo tempo de moleque, não tinha essa facilidade que tem hoje, qualquer celularzinho filme tem. Quantas histórias nós poderíamos ter guardada, né? É, muito bacana. Essa foi uma época que... E legal dessa competição, que foi a primeira transmissão da ESPN Brasil. Eles estavam lá, né? E aí eu dei entrevista e tal, como foi o negócio de jogar o Aurélio Miguel, mas aí no fim ele acabou sendo campeão e eu fiquei na arquibancada, porque eu perdi para ele e não ganhei medalha nenhuma. Mas assim, né? Nada mais, nada menos que Aurélio Miguel. Ele não foi em fim de carreira, não. Foi no auge. Porque foi no auge, no ano seguinte, ele era campeão olímpico e no ano seguinte ele pegou bronze na Olimpíada de 96. Um orgulho. Até hoje a gente se encontra e ele brinca um pouquinho desse momento aí, mas nada mais justo do que dele ter ganho, porque, na verdade, mesmo se a pontuação fosse um Vasari, logo depois ele me joga de pão e eu estava muito contente. Mas moralmente fez bonito demais. Foi bacana demais, foi bacana. Eu tive, vou dizer prazer, né? Porque perder nunca é um prazer, mas em 91, no Campeonato Paulista, na minha primeira luta eu peguei nada mais, nada menos também que Rogério Sampaio. Lutei bem com ele, perdi, mas lutei bem. Aí no ano seguinte, 92, ele foi campeão olímpico em Barcelona. Nessa minha
trajetória, né? Porque eu tive 8 anos no Rio de Janeiro, eu acabei participando de muitos treinamentos e tal, e a gente... eu fui em 87 para o Rio, e quando o Aurélio estava treinando para a Olimpíada de 88, o treinamento era no Rio de Janeiro. Então a gente que era da equipe da Gama Filho e do Flamengo, a gente participava muito dos treinamentos. Então a gente, moleque, 17, 18 anos, a gente participava dos treinamentos com eles, né? E era muito legal. Aí eu tive a oportunidade de enfrentar ele em 95 e um orgulho enorme ter essas imagens. Eu acho assim que o ápice teu, tecnicamente, foi quando você estava na Gama Filho, estava lutando por lá, né? Sem dúvida, né? Porque, na verdade, eu fui para o Rio em 87 exatamente para isso, né? Para cursar Educação Física, né? Que era uma das melhores faculdades de Educação Física na época, e tentar um sol, né? A gente tentar algum lugar maior, né? E eu participei fazendo parte da equipe do Rio, né, como 3 vezes campeão carioca, participei em Campeonato Brasileiro representando o Rio de Janeiro, e das seletivas olímpicas, né, para 92 e 96. Tive o prazer de lutar as seletivas, mas tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo e outros estados eram muito ricos em talentos, né? Então a gente chegou, eu tenho certeza que eu fiz o máximo que eu pude. Eu me lembro nessa época aí, quando você voltou do Rio de Janeiro, era o bicho-papão. Não, porque a gente treinava a parte física de manhã, à tarde, à noite. Então, quando voltei para Rio Preto, né, me senti o grande super-herói, né? Mas Rio Preto sempre muito forte em judô, e a gente mudou de lado, né? Passou a ser de atleta para ser professor, e essa experiência que a gente teve por aí contribuiu muito para essas conquistas desse pessoal aí. Ô, Léo, você desenvolve um trabalho muito bonito também na área social. Sim, eu queria que você falasse às crianças. Outro dia eu vi no jornal, você um trabalho bonito, dando aula para criança carente. Eu queria que você contasse isso, que eu acho uma coisa muito bacana. Eu sempre trabalhei com o judô, né, como uma forma de retribuir o que foi me dado, né? Graças a Deus, a família, né, meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito a gente, né, a praticar esporte, e eu e o Laíto conseguimos trazer isso para dentro do nosso trabalho, né? Hoje eu faço um trabalho no projeto social Santa Cruz, onde a gente atende 70 crianças, né, no período da tarde lá, trabalho fantástico, né, que eles fazem. Né? Isso, E aí, dentro desse trabalho que a gente fez, o ano passado eu recebi um convite muito legal do Diário da Região, e eu passeei, né, entre 8 escolas públicas de Rio Preto, dando aula gratuita, né? A gente ia contar um pouquinho da história do judô e atender a molecada e tal, e desenvolver o trabalho do que é, né, o judô. A educação, a parte de respeito, que é muito legal. Então, ano passado, a gente foi aos 50 anos de idade, né, a gente já pronto para se aposentar, fui agraciado por esse convite do Diário da Região, e foi muito legal. Trabalhamos bastante o ano passado. Eu acho que para quem gosta do judô, né, como a gente gosta, ama o judô, tem a realização como atleta. A realização como atleta, todo mundo quer ser campeão e coisa e tal, você ainda compete na categoria veterano até hoje, mas também a satisfação, a realização como professor, de você não só ver um aluno seu campeão, mas de você ajudar a formar o caráter daquela pessoa, né? No primeiro programa aqui, Léo, na estreia, eu fiz uma homenagem para o professor Natal. Sim, e dizer da importância que é o professor de judô, não só para ensinar o golpe, para fazer um campeão, né? Mas, muito mais do que isso, o professor como a referência para o aluno, né? O aluno vê o professor de judô como uma referência de vida, é exemplo não só na área de esportes, mas é exemplo na vida, exemplo para tudo. Nós tivemos a sorte de ter uma referência chamada José Natal Perini, né? E os seus alunos judô, hoje, né, têm a sorte de ter uma referência como você. Eu acho que a gente é reflexo da vida que a gente teve, né, Luiz? O professor Mazinho veio falecer agora o mês passado e tal, também um amante do judô, José Natal Perini. Nossa, o Sensei Natal, só faltava abrir a casa dele para a gente poder, né,
morar junto com ele, né? Era muito legal. Né? Mais ou menos, pai, era um pai, exatamente isso. E a gente teve bons exemplos, né? O Mazinho, o Natal, depois eu fui para o Rio de Janeiro e o professor Alfredo Dornelles também abraçou, né, a minha pessoa de forma fantástica lá, e a gente tem que só replicar o que a gente aprendeu, né? Dentro de casa, com os pais, né, com a família e com os professores que a gente teve. E isso é muito legal, porque a cada aula que eu estou dando, você olha para a criança, vê o olharzinho dele, e é isso mesmo, né? Quando a gente entra no judô, a gente não pensa em ser campeão do mundo, a gente não pensa em ser campeão olímpico, mas a gente olha para aquela pessoa que está lá e fala, nossa, um dia eu vou ser faixa preta, né? Não é isso mesmo? E isso é muito legal. Léo, o programa aqui passa muito rápido, nós já estamos chegando no final do programa. Eu queria lembrar, se a gente fosse contar nossas histórias aqui, ficaria uma semana. Mas eu queria lembrar algumas coisinhas. Primeiro, em 1986, nós, alunos do Natal, fomos numa turminha aqui, eu, você, seus dois irmãos, o Leandro e o Laírton, fomos lá em São Paulo disputar a faixa preta, fazer o exame de faixa preta. No DEF lá em São Paulo. Da turma toda, só 2 passaram. Coincidentemente, esses 2 que vos falam. Eu e o Léo passamos a faixa preta juntos. Em 86, isso, hein? No final de 1986, exatamente. Olha como o tempo passa. O tempo passa mesmo. E de tantas coisas que poderia falar também, o último ano que eu lutei pela federação, nós éramos da mesma equipe. Exatamente. E foi inesquecível. Primeiro lá em Votuporanga, Campeonato Nozumoab. Fazia 5 anos que a equipe de Osasco não perdia, era campeã, né? Lá. Nós fomos lá, desbancamos e fomos campeões. Por equipe. Foi muito bacana. Aquele foi inesquecível. E também no mesmo ano, no Benemérito. Em Barretos, uma final disputada contra o Automóvel Clube, e nós somos campeões. Essa de Barretos, eu não pude participar, porque foi na época que eu estava voltando, né, do Rio de Janeiro para cá, e a época a transferência era muito cara e tal, e aí eu estava juntando dinheiro para voltar. Então o campeonato Benemérito eu não lutei, eu estava lá só nos bastidores dando aquela incentivada, mas lá no Mozomoab foi muito bacana. Essa de Barretos foi bastante gratificante, né? Essas 2 competições encerraram minha carreira, vamos dizer assim, na campeonatos federados, e para mim foi inesquecível, nunca vou... Foi demais aquilo. Então, eu até peço desculpa para você, porque eu tenho foto dessa luta, isso que eu ia falar. Infelizmente, eu vou mandar para você que... Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, passa muito rápido, mas já fica aqui o convite para você voltar uma próxima vez. Gostaria que você trouxesse um aluno seu, um destaque, entre tantos alunos destaques que você tem, que você traga um aluno para te contar a história dele, ouvir o lado dele e a gente conversar mais. O programa aqui passa muito rápido, foi um prazer receber você, já fica aqui o convite para você voltar novamente. Nós temos aí em breve a Copa São Paulo, nós vamos tentar estar lá, dar uma cobertura nessa Copa São Paulo, e tenho certeza que seus alunos vão brilhar lá novamente, e você vai voltar aqui para a gente falar como é que foi essa competição. Léo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer assim, muito grande receber você aqui hoje. Sinta-se à vontade para voltar mais vezes. A gente só tem que agradecer, né? Porque na verdade, a gente comenta no dia a dia que... Os meus heróis convivem comigo ainda, né? A gente começou judô praticamente na mesma época, mas você é um pouco mais velho e a gente via você, né, e o pessoal da Disney, o Alex, o pessoal mais velho lutando, e isso foi impulsionando a gente, né? Então é muito gratificante, eu que agradeço essa oportunidade e tenho certeza que o campeão vai ser um sucesso aí de temporada. Deus te ouça. Meus amigos, até a semana que vem.